Olha, minha querida, eu vou te contar um segredo que a maioria das mulheres leva anos para descobrir e algumas nunca descobrem. Um segredo que está escrito no comportamento masculino como se fosse tatuado na testa deles, mas que nós, mulheres, por razões que vou te explicar daqui a pouco, simplesmente não enxergamos. E sabe o que é mais fascinante? Esse segredo não tem nada a ver com você ser magra, jovem ou usar lingerie, cara. Não mesmo. Tem a ver com sinais neurobiológicos que o cérebro dele emite sem que ele sequer perceba. Fica comigo até o final porque vou te revelar o sinal mais poderoso de todos, aquele que separa uma mulher que ele acha bonitinha daquela que tira o sono dele. Mas antes, se você está aqui buscando entender o que realmente passa na cabeça de um homem quando ele te deseja de verdade, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque aqui a gente não faz rodeio, a gente vai direto no ponto. E olha, já vou te dar uma primeira ferramenta prática neste exato momento, algo que você pode usar hoje à noite se quiser testar. Quando um homem está genuinamente atraído por você de forma sexual, ele não consegue manter contato visual prolongado sem desviar o olhar para a sua boca. Isso mesmo. O cérebro primitivo dele, aquela parte que chamamos de sistema límbico, assume o controle e ele literalmente não consegue evitar. Anota isso e observa. Agora fica aqui comigo porque isso é só o começo. Então vamos lá. Eu trabalho há décadas escutando histórias de mulheres incríveis, inteligentes, bem-sucedidas, que chegam no meu consultório completamente perdidas sobre o que funciona ou não funciona nas relações afetivas. E a pergunta que mais escuto, minha querida, não é sobre amor, é sobre desejo. Elas querem saber se ainda são desejáveis, se aquele homem específico sente tesão por elas ou está apenas sendo educado. Se perder o magnetismo ou se ele é que é um idiota, incapaz de reconhecer valor. E eu sempre respondo a mesma coisa, para de adivinhar e começa a ler os sinais. Porque o corpo não mente, principalmente o corpo masculino, quando está diante de uma mulher que mexe com ele de verdade. Agora, antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já ficou na dúvida se um homem estava interessado em você ou se estava só sendo simpático? Quantas vezes você interpretou a educação como desinteresse ou pior? Desinteresse como indiferença, quando na verdade o cara estava morrendo de medo de dar um passo em falso. Pois é. Isso acontece porque nós mulheres fomos treinadas a ignorar nossa intuição e a supervalorizar palavras bonitas. Mas aqui vai uma verdade que pode doer um pouquinho. Homem não conquista mulher com palavras bonitas quando está realmente interessado. Ele fica nervoso, gagueja, sua, e o corpo dele grita coisas que a boca não consegue disfarçar. Então respira fundo que a aula de hoje vai ser intensa. A primeira coisa que você precisa entender, e isso é neurociência básica, não é achismo meu, é que a atração sexual masculina funciona de um jeito completamente diferente da nossa. O cérebro masculino, quando está diante de uma mulher que o atrai sexualmente, libera uma cascata de neurotransmissores que inclui dopamina, noradrenalina e feniletilamina. É química pura, minha querida. E essa química provoca respostas físicas que eles não conseguem controlar nem fingir. Então, quando você aprende a identificar essas respostas, você para de desperdiçar tempo tentando decifrar mensagens ambíguas e começa a investir energia em quem realmente vale a pena. Agora vem a parte que eu adoro. Vou te ensinar a ler esses sinais como se você fosse uma especialista em comportamento humano, porque no fundo é exatamente isso que você vai virar depois deste vídeo. O primeiro sinal, aquele que eu já te entreguei ali no começo e que você não pode esquecer nunca mais, é o triângulo do olhar. Quando um homem olha para você e os olhos dele fazem um movimento triangular entre seus olhos e sua boca, repetidamente, sem ele perceber, isso é desejo sexual.
Não é admiração platônica, não é interesse intelectual, é tesão mesmo. O cérebro dele está processando você como uma possibilidade sexual real e concreta. E quanto mais ele faz esse movimento, mais intenso é o interesse. Simples assim. O segundo sinal, e esse aqui é ouro puro, é a dilatação das pupilas. Quando estamos diante de algo que nos atrai, nossas pupilas dilatam automaticamente. É uma resposta do sistema nervoso autônomo que ninguém consegue fingir. Então, se você está conversando com um homem em um ambiente não muito escuro e percebe que as pupilas dele estão visivelmente dilatadas, quando ele te olha, pode ter certeza, ele está atraído por você. E não estou falando de uma dilatação discreta, não. Estou falando daquelas pupilas que parecem ocupar quase toda a íris. É primitivo, é instintivo, é real. Mas vamos falar de algo que muita gente ignora e que eu considero um dos sinais mais reveladores de todos: a respiração. Quando um homem está sexualmente atraído por uma mulher, a respiração dele muda, fica mais rápida, mais superficial, às vezes ele até abre ligeiramente a boca para conseguir mais oxigênio. Isso acontece porque o sistema nervoso simpático, aquele que prepara o corpo para a ação, entra em modo de alerta máximo. É a mesma resposta fisiológica que você tem quando vai fazer algo emocionante ou perigoso. Ele não está pensando nisso conscientemente, o corpo dele simplesmente reage à sua presença como se você fosse um estímulo potente demais para ser ignorado. Agora vamos entrar num território que eu acho particularmente interessante: a linguagem corporal inconsciente. Sabe aquele homem que de repente começa a arrumar a camisa quando você chega perto? Ou que passa a mão no cabelo sem necessidade? Ou que ajusta o cinto, a gravata, qualquer coisa. Isso se chama preening, que é um comportamento de arrumação automático que todos os animais fazem quando querem impressionar um parceiro em potencial. E antes que você ache bonitinho demais, deixa eu te falar, isso é tão primitivo quanto um pavão abrindo a cauda. O cérebro dele está dizendo: olha para mim, vê como eu sou adequado, me escolhe. É evolução pura funcionando ali na sua frente. Mas tem um sinal que eu considero o mais confiável de todos quando se trata de atração sexual genuína: a direção dos pés. Isso mesmo que você ouviu, os pés não mentem nunca. Enquanto o rosto pode sorrir por educação e as mãos podem gesticular por hábito, os pés sempre apontam para onde a pessoa realmente quer estar. Então, se você está conversando com um homem e os pés dele estão apontados diretamente para você, mesmo que o corpo esteja meio de lado, isso é um sinal claro de interesse. Agora, se os pés estão apontados para a porta ou para outra direção qualquer, minha querida, não importa o quanto ele sorria, a atenção dele não está em você. E já que estamos falando de sinais corporais, vamos falar de algo que as mulheres costumam interpretar completamente errado: o espaço pessoal. Quando um homem está atraído por você, ele vai tentar reduzir a distância física sempre que possível. Não estou falando de ser invasivo ou desrespeitoso, estou falando daquela aproximação sutil, quase imperceptível, que acontece durante uma conversa. Ele se inclina para frente quando você fala, diminui o espaço entre vocês na mesa e encontra desculpas para estar fisicamente mais perto. Isso acontece porque o cérebro dele está buscando proximidade instintivamente. É como se existisse um imã invisível te puxando para perto dele. E se você prestar atenção, vai perceber que você mesma faz isso quando está atraída por alguém. Agora, antes de continuar, me conta aqui nos comentários: você já percebeu algum desses sinais em alguém e não deu bola porque achou que estava imaginando coisas? Porque eu aposto que sim. E sabe por quê? Porque nós, mulheres, fomos ensinadas a duvidar da nossa percepção. Fomos treinadas para achar que estamos vendo coisas onde não tem, que estamos sendo convencidas demais, que estamos interpretando mal.
Mas a verdade, minha querida, é que você provavelmente estava certo o tempo todo. Seu cérebro detectou os sinais, mas você ignorou porque aprendeu a não confiar em si mesma. E isso precisa mudar agora. Vamos falar agora de um sinal que é pura testosterona em ação, o alargamento da postura. Quando um homem quer parecer mais atraente para uma mulher, ele automaticamente expande o corpo, abre mais os ombros, ocupa mais espaço, fica com a postura mais ereta. É exatamente o que acontece no reino animal quando machos competem pela atenção de fêmeas. Eles se fazem maiores, mais imponentes, mais visíveis. E não, isso não é machismo, é biologia. O cérebro masculino está programado para exibir força e saúde quando quer atrair uma parceira. Então, se você perceber que um homem, de repente, fica com uma postura mais aberta e confiante na sua presença, especialmente se ele estava relaxado antes de te ver, é porque você ativou o modo conquista nele. Mas aqui vai algo que muita gente não sabe: o tom de voz também muda drasticamente quando há atração sexual. Estudos mostram que homens automaticamente abaixam o tom de voz quando estão falando com uma mulher por quem se sentem atraídos. A voz fica mais grave, mais suave, mais lenta. É uma forma inconsciente de parecer mais masculino e mais confiável. Então, se você perceber que a voz dele muda quando fala com você, especialmente se fica mais profunda e mais calma, pode ficar tranquila que o interesse é real. E não, ele não está fazendo isso de propósito. O cérebro dele está ajustando tudo automaticamente para maximizar as chances de sucesso com você. Agora vem uma parte que eu acho fascinante, que tem tudo a ver com o que chamamos de neurônios espelho. Quando duas pessoas estão conectadas e há atração mútua, elas começam a espelhar os movimentos uma da outra sem perceber. Ele pega o copo, você pega o copo, você cruza as pernas, ele cruza as pernas, ele se inclina para frente, você se inclina para frente. Isso é o cérebro criando sincronia, buscando conexão, dizendo: estamos juntos nessa. E quanto mais espelhamento acontece, mais forte a química entre vocês. É como se os corpos estivessem dançando uma coreografia invisível que só os dois conhecem. Lindo, não? Mas também científico para caramba. Então deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente está martelando na sua cabeça agora. E se eu perceber todos esses sinais, mas o cara não tomar nenhuma atitude? Ah, minha querida, aí entramos em outro território. Porque uma coisa é sentir atração, outra coisa completamente diferente é ter coragem de agir. E aqui vai uma verdade que talvez seja difícil de engolir. Muitos homens hoje em dia estão completamente travados de medo. Medo de serem rejeitados, medo de serem inadequados, medo de fazerem alguma coisa errada e serem cancelados ou humilhados. Então, eles ficam ali com todos os sinais corporais gritando que estão interessados, mas sem coragem de dar o próximo passo. E aí cabe a você decidir: vale a pena dar uma ajudinha ou você prefere esperar que ele cresça um par e tome iniciativa? Mas vamos voltar aos sinais, porque ainda tem muita coisa importante para você saber. Um dos indicadores mais claros de atração sexual é o que eu chamo de atenção exclusiva. Quando um homem está realmente interessado em você, ele te dá atenção total. O celular fica esquecido no bolso, os olhos não passeiam pela sala procurando outras mulheres. A conversa flui sem interrupções. Ele está presente de verdade. E isso, minha querida, é raro, porque vivemos numa era de atenção fragmentada, onde todo mundo está sempre meio ligado em tudo e totalmente ligado em nada. Então, quando você encontra um homem que desliga do mundo para estar com você, mesmo que seja só por meia hora, você está diante de alguém que te vê como prioridade. E atração sexual verdadeira sempre vem acompanhada desse tipo de foco intenso. Agora vamos falar de um sinal que está diretamente ligado à química sexual, mas que poucas pessoas conhecem: o rubor facial.
Quando estamos excitados sexualmente ou fortemente atraídos por alguém, aumenta o fluxo sanguíneo no rosto, nas orelhas e no pescoço. O resultado é aquele rubor característico, aquelas bochechas levemente coradas, aquela vermelhidão que sobe do peito. E não é só timidez, é excitação fisiológica pura. O corpo está reagindo à sua presença como reagiria a um estímulo sexual direto. Então, se você perceber que ele fica meio corado quando está perto de você, especialmente se ele não é uma pessoa naturalmente tímida, pode ter certeza que a atração é forte. Mas tem um detalhe importante que eu preciso te contar aqui. Todos esses sinais que eu estou te mostrando funcionam melhor quando acontecem em conjunto. Um sinal isolado pode significar muitas coisas. O cara pode estar com as pupilas dilatadas porque está escuro. Ele pode estar suando porque está calor. Ele pode ter se aproximado porque o ambiente é barulhento. Mas quando você vê 3, 4, 5 desses sinais acontecendo ao mesmo tempo, aí sim você pode ter certeza absoluta. Esse homem está sexualmente atraído por você. É como montar um quebra-cabeça onde cada peça sozinha não diz muita coisa. Mas quando você junta todas elas, a imagem fica cristalina. Agora vem uma pergunta que eu sei que você está se fazendo. Tá bom, eu aprendi a identificar quando um homem está atraído por mim, mas e agora? O que eu faço com essa informação? Porque saber é uma coisa, agir é outra completamente diferente. E é aqui que muitas mulheres travam. Elas identificam o interesse, ficam empolgadas, mas aí vem aquele medo ancestral de parecer fácil demais, disponível demais, interessada demais. E deixa eu te falar uma coisa com toda sinceridade, esse medo está te sabotando muito mais do que você imagina, porque não existe nada de errado em demonstrar interesse por alguém que está interessado em você. Na verdade, isso é saudável, é maduro, é eficiente. O que é problemático é fingir desinteresse quando você está interessada só porque alguém te disse um dia que mulher não deve demonstrar sentimentos primeiro. Então, vamos combinar uma coisa aqui agora. Se você identificou os sinais, se você está interessada também, devolve alguns sinais. Não precisa ser óbvia, não precisa ser dramática, mas deixa claro que o interesse é recíproco. Sorri quando ele te olhar. Mantenha o contato visual um pouquinho mais do que o normal. Encontre uma desculpa para tocar o braço dele durante a conversa. Porque essas pequenas confirmações são o que o cérebro masculino precisa para interpretar que está tudo bem continuar avançando. Lembra que eu te falei sobre o medo que muitos homens sentem hoje? Então, esses pequenos sinais de encorajamento são como uma luz verde no semáforo. Você não está fazendo o trabalho todo por ele. Você está apenas sinalizando que o caminho está livre. Mas tem uma coisa que eu preciso deixar muito clara aqui, porque senão esse vídeo fica incompleto. Todos esses sinais que eu te mostrei servem para identificar a atração sexual. Não amor, não comprometimento, não caráter. Atração é química, é biologia, é instinto. E você pode sentir uma atração avassaladora por alguém que é completamente inadequado para você. Então não confunde as coisas. Um homem pode estar loucamente atraído por você e ainda assim ser um idiota imaturo que vai te fazer sofrer. A atração é só o começo, não é a história toda. E é por isso que você precisa usar esses conhecimentos com inteligência, não com ingenuidade romântica. Agora deixa eu te contar sobre um sinal que muita gente esquece, mas que é extremamente revelador. A memória seletiva. Quando um homem está realmente interessado em você, ele lembra de detalhes que você mencionou de passagem. Aquele comentário sobre o seu filme favorito que você fez há 3 semanas, ele lembra aquela história sobre o seu sobrinho que você contou rapidamente, ele lembra. Isso acontece porque, quando estamos atraídos por alguém, prestamos uma atenção muito maior em tudo que essa pessoa diz e faz. O cérebro codifica essas informações como importantes, como valiosas, porque você se tornou valiosa para ele.
Então, se um homem demonstra que realmente escuta você e se lembra do que você diz, isso é um sinal enorme de que você ocupa um espaço significativo na mente dele. E a atração sexual verdadeira sempre vem acompanhada desse tipo de atenção aos detalhes. Vamos falar agora sobre algo que acontece muito e que confunde muitas mulheres: a diferença entre interesse sexual e interesse afetivo. Porque você pode ter um homem dando todos os sinais de atração sexual que eu descrevi aqui, mas que não está necessariamente buscando um relacionamento sério com você. E vice-versa. Você pode ter um homem que te respeita, que te admira, que quer estar perto de você, mas sem aquela centelha sexual que faz a coisa toda funcionar. O ideal, minha querida, é quando você encontra os dois juntos. Quando tem química sexual e conexão emocional. Quando o corpo e a mente estão alinhados. Mas isso não é tão comum quanto a gente gostaria que fosse. E sabe o que eu percebo muito no consultório? Mulheres que ignoram completamente a importância da atração sexual numa relação. Elas se convencem de que o mais importante é ter alguém companheiro, alguém confiável, alguém estável. E tudo isso é importante, sim. Não estou dizendo que não é, mas se não tem tesão, se não tem desejo, se não tem aquela vontade de arrancar a roupa do outro, a relação vira uma grande amizade com um contrato social. E não é isso que você quer. Você quer ser desejada, você quer sentir que ainda tem aquele poder de fazer um homem perder o sono pensando em você. E deixa eu te falar, você sempre teve. O problema é que te convenceram de que isso não é importante, de que isso é superficial, de que isso é secundário. Mas não é. Desejo sexual é fundamental para uma relação saudável e vibrante. Agora vamos entrar num assunto delicado, mas necessário. Como saber se o interesse dele é genuíno ou se ele só quer sexo? Porque existe uma diferença importante entre um homem que sente atração sexual por você no contexto de um interesse maior e um homem que só está interessado em te levar para a cama. E você precisa saber distinguir os dois. A diferença está no investimento. Um homem genuinamente interessado investe tempo, investe atenção, investe esforço. Ele quer te conhecer de verdade, quer saber da sua vida, dos seus sonhos, das suas histórias. Ele não tem pressa de partir para o físico porque está curtindo o processo de te descobrir. Já aquele que só quer sexo geralmente acelera tudo. As conversas vão direto para o lado sexual. Os encontros sempre terminam com convites para ir para algum lugar mais privado e ele fica visivelmente impaciente quando você estabelece limites. Aprende a perceber a diferença porque ela vai te salvar de muita dor de cabeça. Agora me responde uma coisa com sinceridade total. Quantas vezes você já duvidou do seu próprio valor? Quantas vezes você olhou no espelho e pensou que não é atraente o suficiente, jovem o suficiente, magra o suficiente? Porque eu vou te contar um segredo que a indústria da beleza não quer que você saiba. A atração sexual tem muito pouco a ver com perfeição física. Tem a ver com confiança, com presença, com energia. Eu já vi mulheres que a sociedade considera padrão de beleza não conseguirem prender a atenção de ninguém porque estão tão inseguras, tão apagadas, tão desconectadas de si mesmas que simplesmente não emanam nada. E já vi mulheres consideradas comuns virarem a cabeça de uma sala inteira porque elas sabem quem são, aceitam quem são e não pedem desculpas por ocupar espaço no mundo. Então aqui vai uma verdade que eu repito cansada de repetir, mas que precisa ser dita de novo. O que torna você sexualmente atraente não é o seu corpo, é a sua atitude em relação ao seu corpo. É a forma como você se move, como você se posiciona, como você se relaciona com a sua própria sensualidade. Um homem pode achar você fisicamente linda, mas se você está o tempo todo se escondendo, se diminuindo, pedindo desculpas pela sua existência, a atração simplesmente não acontece, porque
A atração sexual precisa de energia, precisa de vida, precisa de presença. E você não consegue ter presença quando está constantemente tentando ser menor do que realmente é. Vamos falar agora de algo que está diretamente relacionado com tudo isso, a famosa química sexual. Porque você já deve ter ouvido falar que tem química ou não tem, como se fosse algo totalmente fora do nosso controle. E em parte é mesmo. A química sexual tem componentes biológicos que não dependem de vontade consciente. Mas existe também uma parte enorme que depende sim de como você se coloca no mundo. Quando você está conectada com sua própria sexualidade, quando você se permite ser sensual sem vergonha ou culpa, quando você ocupa seu corpo com prazer e não com autocrítica constante, você emite sinais que o cérebro masculino capta imediatamente. Você literalmente se torna mais atraente porque está mais viva, mais presente, mais você mesma. E já que estamos falando de química, deixa eu te explicar uma coisa sobre feromônios que muita gente não sabe. Feromônios são substâncias químicas que nosso corpo produz e que influenciam o comportamento de outras pessoas ao nosso redor sem que ninguém perceba conscientemente. E sabe o que aumenta a produção de feromônios? Excitação sexual. Então, quando você está se sentindo sensual, quando está conectada com o seu próprio desejo, seu corpo literalmente produz substâncias que tornam você mais atraente para os homens. É um ciclo positivo. Quanto mais você se permite sentir desejo, mais desejável você fica. Mas isso só funciona quando você para de bloquear a própria sexualidade com culpa, vergonha ou medo do que os outros vão pensar. Agora vamos voltar para os sinais práticos, porque eu quero que você saia daqui com ferramentas concretas que pode usar imediatamente. Um dos sinais mais claros e mais fáceis de identificar é o que eu chamo de encontrar desculpas para contato. Quando um homem está atraído por você, ele vai inventar 1001 razões para te tocar de forma socialmente aceitável. Ele vai colocar a mão nas suas costas para te guiar por uma porta. Vai encostar o braço no seu enquanto vocês estão sentados. Vai encontrar uma razão para segurar sua mão, nem que seja por 2 segundos. Isso acontece porque o cérebro dele está morrendo de vontade de estabelecer contato físico com você, mas ele sabe que precisa fazer isso de forma gradual e respeitosa. Então ele testa o terreno com esses pequenos toques aparentemente casuais. E presta atenção, se você não rejeitar esses toques, se você corresponder mesmo que sutilmente, a próxima vez ele vai ousar um pouquinho mais. É assim que funciona a escalada da intimidade física. Mas tem um tipo de toque que é ainda mais revelador. O toque no rosto. Quando um homem toca seu rosto, seja para tirar um fio de cabelo, seja para segurar seu queixo enquanto olha nos seus olhos, seja para qualquer outra coisa, isso é intimidade profunda. O rosto é uma das partes mais pessoais e vulneráveis do corpo. Nós não deixamos qualquer pessoa tocar nosso rosto. Então, quando ele faz isso e quando você permite, vocês dois estão dizendo sem palavras que existe uma conexão especial ali. E pode ter certeza, ele não está fazendo isso por acaso. O cérebro dele identificou você como alguém com quem ele quer criar intimidade de verdade. Agora vamos falar de um sinal que acontece muito, mas que a maioria das mulheres interpreta errado. O nervosismo, sabe aquele cara que fica meio atrapalhado perto de você? Que derruba as coisas, que tropeça nas palavras, que fica sem jeito. A maioria das mulheres acha que isso é sinal de desinteresse ou falta de atração, mas na verdade é exatamente o oposto. Quando um homem está muito atraído por uma mulher, especialmente se ele realmente se importa com a impressão que vai causar, o sistema nervoso dele entra em sobrecarga. É muita dopamina, muita adrenalina, muito estímulo de uma vez.
e o resultado é aquele nervosismo visível que muitas vezes é interpretado como falta de interesse, quando na verdade é excesso de interesse. Então, se você perceber que um homem fica meio desengonçado perto de você, não descarta ele achando que ele não está afim. Muito provavelmente ele está tão afim que não consegue nem funcionar direito. E já que estamos falando de interpretações erradas, vamos falar de outra muito comum: o silêncio. Muitas mulheres interpretam o silêncio como falta de interesse. Mas às vezes o silêncio é justamente o oposto. Às vezes um homem fica em silêncio perto de você porque está completamente absorto, te observando, te admirando, processando tudo que você representa. Ele não está desinteressado, ele está hipnotizado. Claro que existe também o silêncio da indiferença, mas você aprende a distinguir os dois, prestando atenção em tudo mais. A linguagem corporal, o olhar, a energia. O silêncio interessado vem acompanhado de toda aquela atenção focada que eu mencionei antes. O silêncio da indiferença vem acompanhado de desconexão, de corpo virado para outro lado, de olhar perdido em qualquer lugar menos em você. Agora vem uma parte que eu acho crucial e que tem tudo a ver com o autoconhecimento. Você precisa entender que os sinais que um homem emite quando está atraído por você são apenas metade da equação. A outra metade é como você responde a esses sinais. Porque você pode ter um homem dando todos os sinais do mundo, mas se você está bloqueada, se está com medo, se está tão insegura que não consegue acreditar que alguém pode te desejar de verdade, você vai sabotar tudo. Você vai interpretar os sinais como educação. Vai arranjar 1000 desculpas para explicar por que aquilo não significa o que obviamente significa. Vai se proteger tanto da possibilidade de rejeição que vai acabar rejeitando a si mesma antes que qualquer outra pessoa tenha a chance de fazer isso. E sabe de onde vem essa sabotagem toda? Vem de anos e anos recebendo mensagens de que você não é suficiente, de que você precisa ser mais magra, mais jovem, mais isso, mais aquilo, de que você já passou do seu auge e agora precisa se conformar com as sobras. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem disse que você já passou do seu auge? Quem estabeleceu que mulher tem prazo de validade? Porque não foi a natureza, isso eu garanto para você. A natureza deu para mulheres a capacidade de serem sexualmente ativas e atraentes pela vida toda. Quem inventou essa história de que mulher depois dos 40 não é mais desejável foi uma sociedade que tem medo de mulheres maduras, confiantes e donas do próprio desejo, porque essa mulher é perigosa. Ela sabe o que quer, sabe o que não quer e não aceita migalhas. Então, se você está assistindo isso aqui e tem 45, 50, 55, 60 anos, escuta bem o que eu vou te falar. Você está no seu auge agora. Você tem experiência, tem autoconhecimento, tem sabedoria acumulada. Você já cometeu erros suficientes para não cometer de novo. Você já sofreu o suficiente para não aceitar mais relacionamentos que te diminuem. Você está finalmente pronta para ter uma vida sexual e afetiva que realmente te satisfaça. Mas para isso você precisa parar de acreditar nas mentiras que te contaram sobre o seu valor. Você precisa começar a ler os sinais que os homens te mandam sem filtrar tudo através da lente da sua insegurança. Vamos falar agora sobre um sinal que é particularmente revelador quando se trata de atração intensa, a chamada telefônica. Isso mesmo. No tempo do WhatsApp, dos áudios, das mensagens instantâneas, quando um homem pega o telefone e te liga de verdade para ouvir sua voz, isso é um sinal gigantesco. Porque ligar requer coragem, requer disponibilidade emocional, requer vontade genuína de conexão. Ele não está só passando tempo, ele quer te ouvir, quer conversar de verdade, quer criar intimidade através da voz. E a voz, minha querida, é uma das coisas mais sensuais que existem. Quando ele te liga só para conversar,
sem ter nenhum assunto específico, é porque a atração é tão forte que ele precisa da sua presença, mesmo que seja só pelo telefone. E por falar em tecnologia, vamos falar sobre as mensagens. Porque a forma como um homem se comunica com você por mensagem diz muita coisa sobre o nível de interesse dele. Um homem genuinamente interessado não some por dias e reaparece do nada. Ele mantém contato consistente. Não precisa ser o dia inteiro, não precisa ser invasivo, mas existe uma presença constante. Ele te manda mensagem de bom dia não porque leu em algum lugar que é isso que se faz, mas porque você foi o primeiro pensamento dele ao acordar. Ele compartilha coisas do dia dele porque quer que você faça parte da vida dele. E principalmente ele responde: não te deixa no vácuo por horas sem nenhuma satisfação. Porque quando você importa de verdade, a pessoa faz questão de te fazer saber disso. Mas tem um detalhe importante sobre mensagens que eu preciso te alertar. Cuidado com homens que são super presentes virtualmente, mas sempre tem desculpa para não te ver pessoalmente. Porque a atração sexual de verdade pede presença física, pede encontros reais, pede olho no olho. Se ele fica só no virtual, se enrola para marcar encontros, se sempre tem alguma desculpa de última hora, isso não é atração genuína. Pode ser tédio, pode ser ego, pode ser backup emocional, mas não é desejo real. Desejo real faz o cara mover montanhas para estar perto de você fisicamente. Agora vamos falar de uma coisa que acontece muito e que confunde muita gente. A atração que cresce com o tempo. Porque nem toda atração é instantânea, aquele negócio de olhar e já sentir um raio. Às vezes a atração se constrói gradualmente à medida que você vai conhecendo a pessoa, vai descobrindo camadas, vai criando intimidade e, sinceramente, essa atração que se constrói aos poucos costuma ser muito mais sólida do que aquela explosão inicial que desaparece tão rápido quanto apareceu. Então não descarta um homem só porque não rolou aquela química avassaladora no primeiro encontro. Às vezes vale a pena dar uma segunda chance, um terceiro encontro para ver se a coisa se desenvolve. Claro que se não tem nada, se é total indiferença, não adianta insistir. Mas se tem uma centelha, por menor que seja, pode valer a pena cultivar. E já que estamos falando de tempo e desenvolvimento, deixa eu te contar sobre um sinal que só aparece depois que você passa mais tempo com uma pessoa. A vulnerabilidade. Quando um homem começa a se abrir com você de verdade, quando ele divide medos, inseguranças, sonhos, fracassos, isso é sinal de que você conquistou um espaço único na vida dele. Porque homens foram ensinados a não demonstrar vulnerabilidade, a sempre parecerem fortes e no controle. Então, quando ele baixa a guarda com você, quando ele se permite ser humano imperfeito na sua frente, é porque a atração evoluiu para algo muito maior. É porque ele não quer apenas te levar para a cama, ele quer te deixar entrar de verdade. Mas vamos voltar para o corpo porque ainda tem sinais físicos importantes que você precisa conhecer. Vamos falar sobre o sorriso. Existe uma diferença enorme entre o sorriso social, aquele que a gente dá por educação, e o sorriso genuíno de quem está verdadeiramente feliz por estar perto de você. O sorriso genuíno envolve não só a boca, mas os olhos. Aquelas ruguinhas no canto dos olhos aparecem, os olhos ficam menores, o rosto inteiro se ilumina. Já o sorriso falso fica só na boca. É mecânico, é automático. Então presta atenção em como ele sorri quando te vê. Se o rosto inteiro dele se transforma, se os olhos dele brilham, é porque a presença de você causa alegria genuína nele. E a alegria é prima irmã do desejo. Agora vem um sinal que é particularmente interessante e que tem a ver com território. Quando um homem está interessado em você, ele demonstra um comportamento sutil de posse. E calma, antes que você ache que eu estou defendendo machismo, deixa eu explicar. Não estou falando de controle tóxico nem de ciúmes doentios.
Estou falando daquele comportamento instintivo de querer que os outros saibam que você está com ele. Ele coloca a mão na sua cintura quando vocês estão em público. Ele te apresenta para os amigos com orgulho óbvio. Ele marca a presença quando outro homem se aproxima de você. Isso é biologia, é o cérebro masculino dizendo: essa mulher é importante para mim. Claro que isso precisa vir acompanhado de respeito e confiança, mas negar que isso existe é negar uma parte importante de como a atração funciona na mente masculina. E já que estamos falando de comportamentos instintivos, vamos falar de um que é fascinante: o impulso de proteger. Quando um homem está atraído por uma mulher de forma profunda, ele desenvolve um impulso natural de proteger. Lá. Não porque você seja frágil ou incapaz, mas porque o cérebro primitivo dele está programado assim há milhares de anos. Ele fica do lado de fora da calçada quando vocês estão andando na rua. Ele instintivamente coloca o corpo entre você e qualquer coisa que pareça ameaçadora. Ele se preocupa se você chegou em casa com segurança. Isso não é patriarcado, minha querida, é neurobiologia. E você não precisa fingir que não gosta só para parecer feminista. Você pode ser uma mulher forte, independente e poderosa e ainda assim apreciar quando um homem demonstra esse tipo de cuidado com você. Agora me conta uma coisa. Quantos desses sinais você já viu em alguém e deixou passar porque estava ocupada demais se auto-sabotando? Porque eu aposto que foram muitos. E sabe por quê? Porque nós mulheres temos uma habilidade incrível de ignorar evidências quando elas contradizem a história que a gente conta para si mesma. Se você decidiu que não é atraente o suficiente, vai arranjar um jeito de explicar cada sinal de interesse como sendo qualquer coisa menos o que realmente é. Ele olhou para você? Deve ter sido acidente. Ele ficou nervoso? Deve ser timidez. Ele te tocou? Deve ser só jeito dele. E assim você vai construindo uma narrativa de rejeição onde só existe interesse. Então aqui vai um exercício prático que eu quero que você faça. Da próxima vez que você interagir com um homem que te interessa, ao invés de ficar na sua cabeça analisando tudo 1000 vezes, presta atenção no corpo dele. Esquece o que ele está dizendo e observa o que ele está fazendo. Observa para onde os olhos dele vão. Observa como ele se posiciona em relação a você. Observa se ele encontra desculpas para te tocar. Observa se a respiração muda e, principalmente, confia no que você está vendo ao invés de ficar questionando a própria percepção, porque seu cérebro é muito mais esperto do que você dá crédito. Ele está captando todos esses sinais o tempo todo, mas você fica bloqueando a informação com insegurança e medo. Vamos falar agora sobre um aspecto da atração que muita gente ignora, o timing. Porque você pode encontrar uma pessoa maravilhosa, ter química absurda, todos os sinais podem estar lá, mas se o timing está errado, nada vai funcionar. E timing envolve muitas coisas. Envolve disponibilidade emocional, envolve momento de vida, envolve maturidade, envolve estar realmente pronto para se abrir para alguém. Então, às vezes, você vai identificar todos os sinais de atração em um homem, mas a coisa não vai para frente porque ele está lidando com outras questões na vida dele. E sabe de uma coisa? Isso não tem nada a ver com você. Não significa que você não é desejável o suficiente. Significa apenas que o momento não é o certo. E você precisa ter maturidade para reconhecer isso e não transformar em mais uma prova de que você não presta. Mas vamos falar de algo muito importante que tem a ver com manter a atração viva ao longo do tempo. Porque uma coisa é atrair um homem, outra coisa é manter ele atraído. E aqui vai uma verdade que talvez seja controversa. A atração precisa de um certo nível de mistério, de imprevisibilidade, de desafio. Não estou dizendo que você deve jogar joguinhos ou manipular ninguém. Estou dizendo que você precisa continuar sendo uma pessoa interessante, com vida própria, com interesses próprios, com objetivos próprios.
Porque não existe nada menos atraente do que alguém que perde completamente a própria identidade dentro de uma relação. Aquela mulher que era vibrante, cheia de vida, cheia de projetos, de repente some toda porque agora só existe em função do homem que conquistou. Essa mulher perde rapidinho a atração que gerou. Então aqui vai um conselho que vale ouro. Nunca, jamais, em hipótese alguma, faça de um homem o centro da sua vida. Por mais apaixonada que você esteja, por mais forte que seja a química, você precisa manter sua individualidade. Precisa continuar cuidando de você, dos seus sonhos, das suas amigas, dos seus interesses, porque é essa mulher completa, interessante, cheia de vida que ele se apaixonou. Se você se transforma em uma versão apagada de si mesma, que só existe para agradar ele, pode ter certeza que a atração vai murchar e morrer. E já que estamos falando de relacionamentos de longo prazo, vamos falar de algo que muita gente tem vergonha de admitir. A atração sexual flutua. Não é constante, não é sempre na mesma intensidade, não é aquele tesão louco 24 horas por dia. E tá tudo bem. O que importa é que exista uma base sólida de atração que pode ser reativada sempre que necessário. E sabe o que reativa a atração sexual melhor do que qualquer coisa? Novidade. Fazer coisas novas juntos. Sair da rotina. Criar memórias novas. Porque o cérebro responde a estímulos novos com produção de dopamina. E dopamina é o neurotransmissor do desejo. Então, se você quer manter a atração viva ao longo dos anos, não pode deixar a vida virar uma mesmice previsível. Agora vamos falar de um sinal que é extremamente revelador, mas que poucas pessoas prestam atenção. O que acontece depois do sexo? Porque a forma como um homem se comporta depois de intimidade física diz muito sobre o tipo de atração que ele sente por você. Se ele sai correndo, se fica distante, se claramente só estava interessado naquele momento específico, a atração era puramente física e provavelmente superficial. Mas se ele quer ficar, se ele quer conversar, se ele quer abraçar, se ele está interessado em criar intimidade emocional além da física, aí você está diante de algo muito mais profundo, porque sexo é fácil. Intimidade de verdade é que é difícil. E quando um homem busca intimidade real com você, você pode ter certeza que a atração é profunda e genuína. Então me diz uma coisa com toda honestidade. Você tem permitido que homens criem intimidade real com você ou você fica só na superfície porque tem medo de se machucar? Porque eu vejo isso muito. Mulheres que estão tão protegidas, tão blindadas, tão cercadas de muros emocionais que não deixam ninguém entrar de verdade. E aí ficam reclamando que os homens não querem nada sério com elas, quando na verdade são elas mesmas que não estão permitindo que nada sério aconteça. Intimidade requer vulnerabilidade, requer correr riscos, requer a possibilidade de se machucar. Se você não está disposta a isso, pode esquecer qualquer possibilidade de ter uma conexão profunda com alguém. Vamos falar agora sobre um tema que eu acho extremamente importante: atração e autoestima, porque as duas coisas estão completamente conectadas. Quando você tem autoestima saudável, quando você se valoriza de verdade, você automaticamente se torna mais atraente. Não é mágica, é ciência. A forma como você se vê influencia diretamente a forma como você se comporta. E a forma como você se comporta influencia diretamente como os outros te percebem. Então, se você quer ser mais atraente, o trabalho começa dentro de você mesma. Começa em parar de se criticar o tempo todo. Começa em reconhecer suas qualidades. Começa em se tratar com o mesmo carinho e respeito que você trata as pessoas que você ama. E aqui vai algo que eu falo cansada de falar, mas que precisa ser repetido. Você não precisa ser perfeita para ser desejável. Na verdade, suas imperfeições são exatamente o que te torna única e interessante.
aquela cicatriz, aquela estria, aquele pelo a mais, aquela celulite, tudo isso faz parte de quem você é. E um homem que está genuinamente interessado em você não está procurando perfeição, ele está procurando autenticidade. Ele quer uma mulher real, não uma boneca de plástico, sem personalidade. Então para de tentar se encaixar em padrões impossíveis e começa a abraçar quem você realmente é, porque é essa mulher autêntica que vai atrair o homem certo para você. Agora vamos falar de algo prático, que você pode implementar imediatamente. Linguagem corporal poderosa. Porque a forma como você se posiciona fisicamente no mundo faz uma diferença enorme em como você é percebida. Quando você entra numa sala de ombros abertos, cabeça erguida, olhar confiante, você automaticamente chama atenção. Não precisa ser arrogante, não precisa ser agressivo, só precisa ocupar seu espaço sem pedir desculpas. E sabe o que acontece quando você faz isso? Os homens percebem. O cérebro masculino está programado para identificar mulheres confiantes, porque confiança sinaliza saúde, fertilidade, capacidade de escolher. Então, mesmo que você não esteja se sentindo super confiante por dentro, finge até que isso vire verdade, porque eventualmente a postura externa influencia o estado interno. E já que estamos falando de corpo, vamos falar de movimento. Mulheres que se movem de forma fluida, graciosa, conectada com o próprio corpo, são infinitamente mais atraentes do que mulheres que se movem de forma rígida e desconfortável. E isso não tem nada a ver com dançar bem ou ser atlética, tem a ver com estar confortável na própria pele. Então, se você quer aumentar sua atratividade sexual, começa a prestar atenção em como você se move pelo mundo. Você anda olhando para baixo ou olha para frente? Você se encolhe ou ocupa espaço? Você se move com rigidez ou com fluidez? Pequenas mudanças na forma como você habita seu corpo podem fazer uma diferença gigantesca em como você é percebida. Vamos falar agora sobre um assunto que eu acho fascinante: o poder do olhar. Porque o contato visual é uma das ferramentas mais poderosas de atração que existem. Quando você olha para um homem nos olhos e segura o olhar por alguns segundos a mais do que seria socialmente normal, você está enviando um sinal direto ao cérebro primitivo dele. Você está dizendo: te vejo, te noto, você me interessa. E a maioria dos homens responde a isso de forma instantânea. Claro que tem que ser feito de forma natural, não pode parecer forçado ou agressivo. Mas quando é feito certo, o contato visual prolongado é praticamente irresistível. E tem um truque específico com o contato visual que eu quero te ensinar porque funciona absurdamente bem. É o que eu chamo de olhar, desviar e voltar. Você olha para ele, ele te pega olhando. Você desvia o olhar por um segundo, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. E aí você volta o olhar para ele com um pequeno sorriso. Isso cria uma tensão sexual instantânea, porque você está sinalizando interesse, mas também um certo joguinho, uma certa brincadeira. E o cérebro masculino adora isso. Adora a sensação de estar conquistando, de estar participando de uma dança. Então usa isso a seu favor. Agora vamos falar de algo que muita gente esquece, mas que é crucial: a voz. O tom de voz, o ritmo da fala, o volume. Tudo isso influencia a atração. Mulheres que falam muito rápido o tempo todo passam uma energia ansiosa. Mulheres que falam muito baixo o tempo todo podem parecer inseguras. O ideal é uma voz que tenha variação, que suba e desça naturalmente, que tenha pausas estratégicas e, principalmente, uma voz que não se desculpa o tempo todo. Porque muitas mulheres têm esse hábito de terminar frases com uma entonação de pergunta, como se estivessem pedindo permissão para existir. Para de fazer isso, fala com convicção.
Diz o que você pensa sem ficar checando se o outro aprova. E já que estamos falando de comunicação, vamos falar de conversa, porque a capacidade de manter uma conversa interessante é extremamente atraente. E conversa interessante não significa falar sem parar sobre você mesma, nem significa ser uma entrevistadora fazendo 1000 perguntas. Significa haver um fluxo natural onde os dois contribuem, onde existe curiosidade genuína, onde vocês constroem algo juntos. Então, da próxima vez que você estiver conversando com um homem que te interessa, presta atenção em como você está se comunicando. Você está realmente presente ou está só esperando sua vez de falar? Você está escutando de verdade ou está na sua cabeça planejando o que vai dizer depois? Vamos falar agora sobre um sinal que é particularmente importante e que muitas vezes passa despercebido como ele fala de você para outras pessoas. Presta atenção nisso. Se ele te apresenta de forma calorosa, se ele te elogia na frente dos outros, se ele claramente tem orgulho de estar com você, isso é um sinal enorme de que você é importante para ele. Mas se ele te apresenta de forma fria ou constrangida, se ele minimiza a relação de vocês, se ele age diferente quando tem outras pessoas por perto, isso é uma bandeira vermelha enorme. Porque a forma como alguém te trata em público diz muito sobre o que essa pessoa realmente sente por você. Agora vem uma pergunta que eu sei que está na cabeça de muita gente. Como saber se é atração real ou se ele está só sendo legal? E a resposta é: você observa a consistência. A atração real é consistente. O cara está interessado sempre, não só quando é conveniente para ele. Os sinais aparecem de forma repetida, não só uma vez e depois nunca mais. Ele faz esforço real para estar perto de você, não só responde quando você toma iniciativa. Então, para de tentar decifrar um único encontro ou uma única conversa e começa a olhar para o padrão, porque o padrão nunca mente. E, já que estamos falando de padrões, vamos falar de algo importante, a diferença entre atração e obsessão, porque às vezes a gente confunde as duas coisas e acaba se metendo em situações extremamente tóxicas. Atração saudável te faz sentir bem, te energiza, te inspira a ser a melhor versão de você mesma. Obsessão te faz sentir ansiosa, te drena, te transforma em alguém que você não reconhece. Atração saudável respeita limites. Obsessão ignora limites completamente. Então, se você está sentindo que a atração que alguém sente por você está te deixando desconfortável, se está cruzando linhas, se está sendo intensa demais, presta atenção porque provavelmente não é atração saudável. Vamos falar agora sobre algo que eu considero essencial: reciprocidade. Porque não adianta nada um homem dar todos os sinais de atração se você não está sentindo a mesma coisa. E não adianta você estar atraída se ele não corresponde. A atração precisa ser mútua para funcionar. Então, para de tentar forçar conexões que não existem, para de tentar convencer a si mesma de que está atraída por alguém só porque ele é legal ou porque parece uma boa opção no papel. A atração não é negociável. Ou tem ou não tem. E tá tudo bem não sentir atração por alguém, mesmo que essa pessoa seja maravilhosa. Você não precisa justificar seus sentimentos ou falta deles para ninguém. E já que estamos falando de reciprocidade, vamos falar de vulnerabilidade novamente, porque esse assunto é crucial. Quando existe atração mútua real, existe também uma certa vulnerabilidade. Os dois ficam um pouquinho mais expostos, um pouquinho mais sensíveis. Porque quando você se importa com o que alguém pensa de você, você está em posição vulnerável. E isso é bom, isso é sinal de que é real. Então não tenha medo dessa vulnerabilidade, não tente se proteger tanto que você acaba não sentindo nada. Permite-se ser afetada, permite-se ter sentimentos, permite-se estar exposta, porque é nessa exposição que a verdadeira intimidade acontece. Agora vamos falar de um sinal que é particularmente revelador quando se trata de interesse genuíno.
Ele se esforça para te fazer sorrir. Quando um homem está realmente interessado em você, ele faz questão de te ver feliz, ele conta piadas, ele faz palhaçadas, ele tenta de todas as formas arrancar um sorriso de você, porque o cérebro dele associa seu sorriso com recompensa. Cada vez que você sorri por causa dele, é como se ele recebesse uma dose de dopamina. Então ele vai continuar fazendo coisas que provoquem esse sorriso porque é viciante para ele. E não, isso não é manipulação, é apenas biologia funcionando. E por falar em sorriso, vamos falar sobre riso. Rir juntos é um dos maiores sinais de compatibilidade que existe. Quando vocês riem das mesmas coisas, quando existe uma sintonia no humor, quando ele consegue te fazer rir de verdade, isso cria um vínculo poderoso, porque rir libera endorfina e endorfina cria associações positivas. Então, se você passa tempo com alguém e vocês riem muito juntos, o cérebro dos dois vai começar a associar a presença do outro com bem-estar e prazer, e isso é o fundamento de qualquer atração duradoura. Vamos falar agora sobre algo que eu acho crucial, expectativas realistas, porque muitas vezes a gente cria expectativas completamente reais sobre como deveria ser a atração perfeita, e aí nada nunca é bom o suficiente. A verdade, minha querida, é que não existe atração perfeita. Todo mundo tem defeitos, todo relacionamento tem desafios, toda conexão tem altos e baixos. O que importa não é encontrar a perfeição, é encontrar alguém com quem as imperfeições sejam toleráveis. Alguém cujos defeitos você consegue aceitar e cujas qualidades você genuinamente admira. Então para de procurar o príncipe perfeito do conto de fadas e começa a prestar atenção nos homens reais que estão ao seu redor. E já que estamos falando de realidade versus fantasia, vamos falar sobre algo importante. A diferença entre química inicial e compatibilidade de longo prazo. Química inicial é fogo, é explosão, é aquela sensação avassaladora. Compatibilidade de longo prazo é poder ficar em silêncio junto sem ser estranho, é ter os mesmos valores fundamentais. É querer as mesmas coisas da vida. Idealmente você quer os dois, mas se tiver que escolher um, escolhe compatibilidade. Porque química sem compatibilidade acaba rápido e deixa muita destruição no caminho. Agora vamos falar de um sinal que muita gente ignora, mas que é extremamente significativo. Ele se lembra dos seus gostos e age de acordo. Ele lembra que você adora chocolate belga e aparece com uma caixa sem ocasião especial. Ele lembra que você comentou que queria assistir aquele filme e já chega com tudo organizado para vocês assistirem juntos. Ele lembra que você detesta lugares muito barulhentos e sempre escolhe locais mais tranquilos para os encontros. Isso não é só atenção, é cuidado genuíno. É o cérebro dele dizendo: essa mulher é importante para mim. Eu presto atenção no que ela gosta ou não gosta. Vamos falar agora sobre presença digital, porque vivemos em 2025 e isso é parte da realidade. A forma como ele interage com você nas redes sociais também diz muito. Ele curte suas fotos, comenta suas postagens, marca você em coisas que sabe que você vai gostar. Isso são pequenos sinais de que você está presente na mente dele mesmo quando vocês não estão juntos fisicamente. Mas atenção, se ele interage muito online, mas nunca quer te ver pessoalmente, isso é problema. Presença digital não substitui presença real nunca. Agora chegou o momento que eu prometi lá no começo. O sinal mais poderoso de todos. Aquele que não deixa dúvida nenhuma de que você é sexualmente atraente para um homem. Pronta? Aqui vai. Quando um homem está verdadeiramente atraído por você sexualmente e emocionalmente, ele te inclui no futuro dele. Ele fala de planos futuros e você está presente nesses planos naturalmente. Não é vago, não é solto, não é talvez.
Vamos fazer isso no mês que vem, vou te apresentar para minha família no Natal, estou pensando em mudar de cidade, queria a sua opinião. Quando um homem te vê no futuro dele, é porque você não é só um desejo passageiro. Você é uma mulher que ele quer manter por perto. E isso, minha querida, é o maior sinal de todos. Então, agora que você chegou até aqui, que você assistiu tudo, me conta nos comentários qual desses sinais você já identificou e ignorou. Porque eu tenho certeza que foi pelo menos um e não se culpa por isso. Nós todas já fizemos isso. O importante é que agora você tem conhecimento, agora você sabe ler os sinais. Agora você não precisa mais ficar na dúvida se um homem está interessado ou não. Você vai poder observar, analisar e decidir conscientemente se quer investir energia naquela conexão ou se prefere usar sua energia em outro lugar. E antes de terminar, eu quero te deixar com algumas ferramentas práticas que você pode começar a usar hoje mesmo. Primeira, para de se esconder. Para de entrar em lugares como se você estivesse pedindo desculpas por existir. Entra com presença, com energia, com vida. Segunda, mantém contato visual. Olha as pessoas nos olhos de verdade. Isso cria conexão instantânea. Terceira, sorri mais. Não esse sorriso falso de comprometimento social, mas o sorriso genuíno de quem está curtindo o momento. Quarta, mexe o corpo. Dança quando tiver música, caminha com graça, ocupa teu corpo com prazer. Quinta, fala com convicção. Diz o que você pensa sem ficar se desculpando o tempo todo. E a ferramenta mais importante de todas, confia em si mesma, confia na sua percepção, confia na sua capacidade de ler situações e pessoas, confia que você merece ser desejada e respeitada ao mesmo tempo, porque você merece. Sempre mereceu. O problema nunca foi você não ser suficiente. O problema era você não acreditar que era. Então, se você gostou deste vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, se você sentiu que saiu daqui com ferramentas reais que pode usar na vida, deixa seu like, compartilha com outras mulheres que precisam ouvir isso e se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo novo aqui. E principalmente, vai lá e usa tudo isso que você aprendeu. Porque conhecimento sem ação não muda nada. Você precisa sair daqui e começar a implementar essas coisas na sua vida real. E lembra, você não está procurando qualquer homem. Você está procurando o homem certo. Aquele que vai te ver pelo que você realmente é e vai valorizar isso. Aquele que vai te desejar e te respeitar na mesma medida. Aquele que vai fazer você se sentir mais viva, não menos. Então não aceita migalhas, não se contenta com meio interesse. Não tolera desrespeito só porque você está com medo de ficar sozinha. Porque sozinha você já está, se precisar, se contentar com menos do que merece. A questão é, se você vai ficar sozinha com dignidade ou acompanhada em uma relação que te diminui. Eu acredito em você. Acredito na sua capacidade de transformar sua vida afetiva começando hoje. Acredito que você tem tudo o que precisa para ser desejada, admirada e respeitada. Só precisa começar a acreditar nisso também. Só precisa parar de boicotar a si mesma. Só precisa dar uma chance real para a sua própria felicidade. E olha, eu sei que não é fácil. Eu sei que tem dias em que você olha no espelho e não gosta do que vê. Eu sei que tem momentos em que a solidão aperta e você questiona se ainda tem valor no mercado afetivo. Eu sei que a sociedade te bombardeia com mensagens dizendo que você já passou da idade, que já perdeu o viço, que deveria se conformar, mas eu também sei que tudo isso é mentira. Mentira cruel que serve para manter você pequena, insegura e consumindo produtos que prometem devolver uma juventude que você supostamente perdeu. A verdade é que você não perdeu nada. Você ganhou.
ganhou experiência, ganhou sabedoria, ganhou autoconhecimento. Você sabe coisas sobre si mesma e sobre a vida que não sabia aos 20. Você tem uma profundidade, uma complexidade, uma riqueza interior que não existia quando você era mais jovem. E tem homem que valoriza isso. Tem homem maduro, inteligente, interessante, que está cansado de mulher sem conteúdo e que está procurando exatamente o que você se tornou. Mas você não vai atrair esse homem se continuar se escondendo, se continuar se diminuindo, se continuar agindo como se você fosse um produto vencido, esperando que alguém tenha pena de você e te escolha a si mesmo. Você precisa se posicionar como o prêmio que você é, como a mulher incrível que passou por tudo que passou e ainda está aqui, de pé, lutando, crescendo, evoluindo. E sabe o que mais? Você não precisa de um homem para ser completa. Você já é completa. Mas se você quer ter um companheiro, se você quer experimentar a conexão íntima e profunda com alguém, você tem todo o direito de buscar isso. E você tem todas as ferramentas necessárias para conseguir. Só precisa usar. Agora vamos falar de uma última coisa que eu acho crucial. Intuição. Porque no final das contas, né, depois de todos esses sinais que eu te mostrei, depois de toda essa análise comportamental, existe algo que é até mais confiável do que qualquer sinal externo. Sua intuição, aquela voz lá no fundo que te diz quando algo está certo e quando algo está errado. Aquele sentimento no estômago que te avisa quando tem alguma coisa estranha. Aquela sensação de paz que você sente quando está perto de alguém que realmente te faz bem. A maioria das mulheres tem uma intuição poderosíssima, mas aprendeu a ignorá-la. Aprendeu a racionalizar tudo, a dar desculpa para comportamentos claramente problemáticos, a questionar a própria percepção. Mas sua intuição está certa na maioria esmagadora das vezes. Quando você sente que tem algo errado, provavelmente tem. Quando você sente que aquele homem não está sendo sincero, provavelmente não está. Quando você sente que está se forçando a gostar de alguém, provavelmente está. Então aqui vai meu último conselho. Usa todos esses sinais que eu te ensinei como ferramentas, mas nunca ignora a tua intuição. Se os sinais todos dizem que ele está interessado, mas algo dentro de você diz que não, confia no que você sente. Se todos os sinais dizem que ele não está interessado, mas você tem certeza absoluta que tem algo ali, talvez valha a pena investigar mais. Sua intuição conhece você melhor do que qualquer análise comportamental conhece. E antes de eu realmente terminar, eu quero fazer uma coisa. Eu quero que você agora pare um segundo e pense numa coisa sobre você mesma que te torna única. Pode ser qualquer coisa. Seu senso de humor, sua inteligência, sua capacidade de ouvir as pessoas, sua criatividade, sua resiliência, seu jeito de ver o mundo. Qualquer coisa que seja genuinamente sua e que te torna especial. Pensou? Ótimo. Agora eu quero que você reconheça que essa característica, seja ela qual for, é valiosa, é desejável, é atraente. E que qualquer homem que tenha a sorte de estar perto de você vai perceber isso se ele tiver um mínimo de inteligência emocional. Porque é isso que a atração real valoriza. Não é seu peso, não é a sua idade, não são suas rugas, é quem você é por dentro, é a energia que você emana, é a forma como você faz as pessoas se sentirem quando estão perto de você. É sua essência, sua autenticidade, sua verdade. E quanto mais conectada você está com tudo isso, mais irresistível você se torna. Então para de brigar com seu corpo. Para de odiar sua idade. Para de achar que você precisa ser alguém diferente para merecer amor e desejo. Você já merece, sempre mereceu.
E quando você internalizar isso de verdade, quando você começar a se mover pelo mundo com essa certeza no peito, os homens certos vão aparecer, porque você vai estar vibrando numa frequência diferente. Você vai estar emanando confiança, poder pessoal, amor próprio, e isso é o afrodisíaco mais poderoso que existe. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Este vídeo não é sobre como manipular homens. Não é sobre joguinhos ou estratégias de conquista. É sobre você se reconectar com seu próprio poder. É sobre você aprender a ler sinais para não desperdiçar mais tempo e energia com quem não merece. É sobre você recuperar confiança na própria percepção. É sobre você se dar permissão para ser desejada sem culpa e sem vergonha. Porque nós mulheres fomos ensinadas que desejo é algo sujo, perigoso, que nos coloca em risco. Fomos ensinadas a ter medo da nossa própria sexualidade, a reprimi-la, a fingir que ela não existe. Mas desejo é poder, desejo é vida, desejo é conexão profunda com sua própria humanidade. E quando você abraça isso, quando você se permite ser uma mulher sexual sem pedir desculpas, você se torna magnética. Então eu te desafio a fazer algo radical a partir de hoje. Eu te desafio a parar de se julgar. Cada vez que vier aquela voz na sua cabeça dizendo que você não é boa o suficiente, você para e questiona. Quem disse isso? De onde veio essa crença? Ela é realmente verdade ou é só uma história que te contaram? E então você substitui conscientemente essa narrativa negativa por uma narrativa de poder. Você é forte, você é desejável, você é valiosa, você merece tudo de bom que a vida tem para oferecer. E quando você começar a fazer isso consistentemente, quando você começar a tratar a si mesma com o respeito e o amor que você merece, algo mágico vai acontecer. Você vai parar de atrair homens que te tratam mal. Você vai parar de aceitar migalhas, você vai começar a estabelecer padrões altos e a não negociá-los. E os homens que não conseguem alcançar esses padrões vão naturalmente se afastar, deixando espaço para aqueles que conseguem. Porque atração não é só sobre química e sinais corporais, é também sobre valor percebido. E quanto mais você se valoriza, mais valiosa você se torna aos olhos dos outros. Não é arrogância, não é presunção, é simplesmente reconhecer sua própria importância e exigir que os outros reconheçam também. Agora eu quero falar diretamente com aquelas de vocês que estão saindo de relacionamentos longos, que estão voltando para o mundo dos encontros depois de anos ou décadas. Eu sei que é assustador. Eu sei que parece que o jogo mudou completamente e você não sabe mais as regras. Eu sei que você olha para essas mulheres mais jovens e acha que não tem como competir. Mas deixa eu te contar um segredo. Você não está competindo com ninguém. Você está em uma categoria completamente diferente. Por quê? Você traz coisas para a mesa que uma mulher de 20 e poucos anos simplesmente não pode trazer. Você traz estabilidade emocional, você traz maturidade, você traz a capacidade de comunicar necessidades claramente, você traz experiência de vida que permite conversas profundas e interessantes. E existe uma legião de homens maduros, inteligentes, que valorizam tudo isso muito mais do que um corpo perfeito sem conteúdo. Então para de tentar competir no campo da juventude, porque você nunca vai ganhar esse jogo. Compita no campo da substância, da profundidade, da autenticidade. Esse é o seu terreno, esse é onde você brilha. E quando você abraça isso completamente, quando você se posiciona como a mulher madura e fascinante que você atrai exatamente o tipo de homem que você quer. Um que também tem substância, profundidade e maturidade.
E para aquelas de vocês que nunca se casaram, que nunca tiveram relacionamentos longos, que estão começando a achar que perderam o timing, eu tenho uma mensagem diferente, mas igualmente importante. Você não perdeu nada. Você simplesmente teve um caminho diferente. E esse caminho te deu liberdade para descobrir quem você é sem se definir através de outra pessoa. Te deu oportunidades que você não teria tido numa relação. Te deu autoconhecimento profundo. Isso não é fracasso, isso é escolha. Consciente ou inconsciente, mas escolha. E agora você pode fazer uma escolha consciente diferente, se quiser. Mas faz porque você quer, não porque você acha que deveria. Não porque a sociedade diz que mulher sem homem é incompleta. Não porque você tem medo de ficar sozinha. Faz porque você genuinamente quer experimentar parceria, companheirismo, intimidade profunda com alguém. Porque quando você entra nesse jogo pela razão certa, você aumenta exponencialmente suas chances de sucesso. Agora vamos falar de algo que eu acho que é a chave de tudo: presença. Porque você pode ter todas as técnicas do mundo, pode saber ler todos os sinais, pode ter a linguagem corporal perfeita, mas se você não está presente de verdade, nada disso funciona. Presença significa estar totalmente ali, naquele momento, com aquela pessoa. Não está pensando no passado, não está se preocupando com o futuro, não está na sua cabeça analisando tudo. Está realmente ali, sentindo, vivendo, experimentando. E sabe por que presença é tão atraente? Porque é raríssima. A maioria das pessoas está sempre meio aqui, meio em outro lugar. Sempre dividida, sempre dispersa, sempre com metade da atenção no celular. Quando você encontra alguém que está verdadeiramente presente, isso é tão impactante que cria uma conexão instantânea. E você pode desenvolver essa capacidade. É uma questão de prática, de conscientemente trazer a sua atenção de volta para o momento presente, sempre que ela se dispersar. Então aqui vai um exercício que eu quero que você faça. Da próxima vez que você estiver com alguém, seja num encontro romântico ou qualquer outra situação social, pratique estar totalmente presente. Sente o que seu corpo está sentindo. Ouça realmente o que a pessoa está dizendo, não só as palavras, mas o tom, a emoção por trás. Observe os detalhes pequenos. E sempre que sua mente começar a vagar, gentilmente traz de volta. Você vai ver como essa simples prática transforma completamente a qualidade das suas interações. Agora eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi ao longo dos anos, trabalhando com milhares de pessoas. O maior bloqueio para atração não é aparência, não é idade, não é história de vida, é medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitada, medo de se machucar, medo de ser vulnerável. E esse medo se manifesta de 1000 formas diferentes. Se manifesta como frieza emocional, como brincadeiras excessivas que impedem conexão real, como indisponibilidade constante, como crítica dos homens para justificar por que nenhum serve. E a única forma de superar esse medo é atravessando ele. Não tem atalho, não tem forma fácil. Você precisa se permitir ser vulnerável mesmo, com medo. Precisa arriscar ser rejeitada. Precisa abrir o coração mesmo sabendo que pode se machucar. Porque do outro lado desse medo está tudo que você quer. Conexão real, intimidade profunda, amor verdadeiro. Mas você não chega lá sem atravessar o medo primeiro. E quando você se machucar, porque eventualmente vai se machucar, porque isso faz parte de se relacionar com outros seres humanos imperfeitos. Você não usa isso como desculpa para nunca mais tentar. Você sente a dor, processa a experiência, aprende o que precisa aprender e segue em frente. Você não constrói muros mais altos. Você apenas fica mais seletiva sobre quem você deixa entrar. Tem uma diferença enorme entre proteção inteligente e bloqueio total.
Então eu quero que você seja corajosa, quero que você se permita tentar mesmo tendo medo, quero que você se coloque lá fora mesmo correndo o risco de rejeição, porque cada não te aproxima do sim certo. Cada experiência ruim te ensina mais sobre o que você quer e não quer. Cada erro é uma oportunidade de crescimento se você permitir que seja. E no meio de tudo isso, não esquece de se divertir, porque encontros, flertes, relacionamentos, tudo isso deveria ser prazeroso, deveria ser excitante, gostoso, divertido. Se está sendo só sofrimento e ansiedade, tem algo errado. Pode ser que você esteja com a pessoa errada, pode ser que você esteja levando tudo muito a sério. Pode ser que você esteja tão focada no resultado que esqueceu de curtir o processo. Então, relaxa um pouco, tira a pressão, para de encarar cada encontro como se fosse uma entrevista para a vaga de marido. Vai com curiosidade, com leveza, com vontade de conhecer alguém novo. E se não rolar, não rolou. Segue em frente sem drama. Mas se você está se divertindo, se está gostando da companhia, se está tendo boas conversas e bons momentos, isso já é valioso em si mesmo. Não precisa necessariamente virar um relacionamento para ter valor. Agora, chegando ao final desse nosso encontro, eu quero deixar você com um último pensamento. Você é uma mulher incrível. Você já passou por tanta coisa, já sobreviveu a tanto, já cresceu tanto. Você tem camadas de profundidade que a maioria das pessoas nunca vai ter. Você tem histórias, cicatrizes, sabedoria. Você é interessante, é complexa, é real. E isso te torna infinitamente mais atraente do que qualquer padrão de beleza superficial. Então, para de se comparar com outras mulheres. Para de achar que você precisa ser diferente do que é. Você é suficiente exatamente como está. E o homem certo para você vai reconhecer isso. Vai ver valor em quem você é, não em quem você poderia ser se mudasse isso ou aquilo. E até esse homem aparecer, você continua vivendo sua vida plenamente, curtindo sua própria companhia, construindo coisas que importam para você. Porque no final das contas, o maior sinal de que você é atraente não vem de nenhum homem, vem de você mesma. Quando você olha no espelho e gosta do que vê. Quando você se sente confortável na própria pele. Quando você ocupa espaço no mundo sem pedir desculpas. Quando você sabe seu valor e não aceita menos do que merece. Isso é atração real. E isso, minha querida, é o que vai transformar sua vida por completo. Então vai lá, usa tudo que aprendeu aqui, observa os sinais, confia na sua intuição, valoriza a si mesma. E principalmente, permite-se ser feliz, permite-se ser desejada. Permite-se ocupar o lugar de protagonista na sua própria história amorosa, porque você merece cada pedacinho de amor, respeito e desejo que vier na sua direção. E o mundo está cheio de possibilidades esperando por você. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Obrigada por ter dedicado esse tempo para investir em você mesma. Obrigada por ter a coragem de querer mudar, de querer crescer, de querer ter uma vida afetiva mais satisfatória. Isso já te coloca à frente da maioria das pessoas que preferem ficar reclamando, mas nunca fazem nada diferente. E não esquece, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras mulheres incríveis que precisam ouvir isso, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. Porque eu vou continuar aqui toda semana trazendo mais conhecimento, mais ferramentas, mais verdades cruas e necessárias que vão te ajudar a ter a vida que você merece. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, seja poderosa, seja autêntica, seja você mesma. Um beijo no coração de cada uma de vocês.